Bom dia, aula 23, Introdução à Economia. Hoje continuamos com a parte de câmbio e damos sequência para a economia, macroeconomia aberta, a relação entre mercado de juros e mercado de câmbio. Hoje vai ter vamos começar a apresentação daqueles gráficos triplos que é reconhecido como talvez a questão mais difícil na disciplina, mas vamos ver como é que a gente lida com isso. Deixa eu compartilhar a tela. Ok. Então, vamos recapitular onde nós estávamos. Essa parte de câmbio, a gente não acabou ainda. Temos que ver a relação entre câmbio nominal e câmbio real e também paridade de poder de compra. Tá. Então, só recapitulando um pouco, nós vimos mercado de câmbio. Mercado de câmbio é simplesmente vem da demanda e da oferta de divisas. Então, países têm relações com outros países do mundo. Entra divisas, sai divisas, tem demanda por divisas, tem oferta de divisas. E dessa interação sai uma taxa de câmbio de equilíbrio, uma quantidade de equilíbrio. Isso nós vimos já aqui. Vimos que países têm regras para seus mercados de câmbio. Uma regra pode ser fixar a taxa de câmbio. Às vezes, países querem que a taxa de câmbio fique fixa, não varie ao prazer do mercado. O Brasil já fez isso, eu mostrei num gráfico na aula passada, vou mostrar de novo, de 94 a 99, por exemplo, a taxa de câmbio estava fixa. Mas desde o começo da disciplina, eu falei, então, não é uma boa ideia. Você fixar preço, você está perdendo informação. Preços transmitem informação sobre mercado, sobre oferta, sobre demanda, sobre escassez, sobre as preferências, sobre qualquer outro problema que pode estar acontecendo ao longo da cadeia produtiva. Então, fixar preço geralmente não é uma boa ideia. Tá. Nós vimos também a questão de arbitragem, que é a taxa de câmbio entre moedas. Eu fiz um exemplo na aula passada com 3 moedas. Se eu pegar reais, comprar dólar, depois pegar os dólares e comprar euros, depois pegar os euros e comprar reais, deve dar mais ou menos a mesma coisa no final. Você levar em conta as taxas e as fricções que tem nessas transações. Isso porque, se fosse possível ganhar, se fosse possível fazer essa operação e ganhar dinheiro, é quase mágica, eu não estou entrando por nada e estou ganhando, alguém estaria fazendo. Tem mercados financeiros, tem especuladores fazendo, e ao fazerem, eles empurram os preços de volta para aquele ponto onde não dá para ganhar mais com isso. Então, a gente chama isso de arbitragem, você comprar barato e vender caro. Eu dei esse exemplo disso na aula passada com esse exemplo aqui do leite. Você acha o leite barato num ponto da cidade, compra um monte, vende onde ele está caro, você ganha, você arbitra essa oportunidade. Mas só que ao fazer isso, você está aumentando o preço no lugar onde está barato e está reduzindo o preço onde ele está caro, então a oportunidade de arbitragem some. Então, não é que não existem oportunidades de arbitragem, é que quando elas existem, rapidamente elas vão ser realizadas. É quase a mesma coisa que dizer uma nota de R$100 no chão, né? Tipicamente não tem uma nota de R$100 no chão, porque se tivesse uma, alguém pega. Assim que tiver uma, alguém vai passar e pegar aquela nota. Essencialmente, pegar a nota é arbitrar, está arbitrando aquela oportunidade. Então, vimos isso. Está aqui o gráfico que eu falei, essa aqui é a taxa de câmbio no Brasil, e aqui um período de taxa de câmbio fixa. A taxa de câmbio estava fixa mais ou menos R$1 por dólar, mas não era uma taxa de câmbio de equilíbrio. Esse preço estava barato, muita gente querendo comprar, mas o governo vendia dólar barato para manter a taxa de câmbio valorizada, tornar barato importar produtos
e esses produtos competiam com os produtos nacionais e não permitiam que os produtores nacionais aumentassem os preços. O objetivo era manter a inflação baixa. Esse era um período que o Brasil estava saindo da hiperinflação, e a coisa mais importante que tinha era acabar com a inflação. Por isso que fizeram isso. Então, foi você distorceu mercados, mas você conseguiu algo mais importante na época, que era acabar com a inflação. Mas, eventualmente, a taxa de câmbio foi flexibilizada, e aqui você vê que ela oscila bastante, desde aproximadamente R$2 por dólar até R$4 por dólar. Esse foi aquele momento Lula, quando Lula foi eleito, deu um pânico no mercado e a taxa de câmbio subiu, desvalorizou o real. Tá. A gente viu graficamente isso, como é que funciona quando a taxa de câmbio está abaixo do nível de equilíbrio, quando ela está muito barata. Aí tem muita gente demandando, pouca gente ofertando, e tem um excesso de demanda. Esse excesso de demanda tem forças ali que empurram a taxa de câmbio na direção do equilíbrio. Algumas pessoas que demandam estão dispostas a pagar mais, com isso a oferta vai aumentar também e a taxa de câmbio vai na direção do equilíbrio. O Banco Central pode combater isso vendendo o dólar, e nós vimos na aula passada que tem 400 bilhões de dólares para vender. Ele diz assim, eu vendo o dólar mais barato. Então, todo mundo compra do Banco Central, mas ele só vai poder fazer isso enquanto ele tiver esses dólares. E nem sempre é uma boa ideia ele fazer isso por muito tempo. Então, ele pode intervir no mercado de câmbio vendendo ou comprando, mas tipicamente não por muito tempo, e geralmente é melhor deixar o próprio mercado flexível e a taxa de câmbio refletir a escassez normal. Tá, nós vimos tudo isso. E foi aqui que a gente parou. Daí, na prática, câmbios flexíveis, o Brasil já está com câmbio flexível há muito tempo, mas o governo vigia. Então, para evitar grandes oscilações no mercado, e de vez em quando você ouve isso nos jornais, ontem o Banco Central entrou vendendo o dólar, geralmente vendendo, mas às vezes entra comprando o dólar para estabilizar a taxa de câmbio, para evitar essas grandes oscilações. Mercados não gostam de grandes oscilações. Tá, isso foi a aula passada. Essa aula, ainda temos dois assuntos aqui em mercado de câmbio. O primeiro taxa de câmbio é um preço como qualquer outro preço. Tem o preço da cebola, tem o preço do corte de cabelo, tem o preço da passagem de ônibus e tem o preço de $1. E nós vimos já na parte de inflação e vimos em outras aulas que tem preços reais e preços nominais. Então, o preço nominal é o preço que está lá. Então, é o preço que você pega o jornal hoje e vê qual que é a cotação do dólar, esse é o preço nominal. E daqui a um ano aquele vai ter outro preço, você olha lá na cotação, vai ter outro preço. Aí você diz assim, será que subiu o preço? Será que ficou mais barato, ficou mais caro? E pode ficar mais barato ou pode ficar mais caro, depende da oferta e demanda de dólares. Eu estou falando dólares, mas qualquer divisa, você pensa aí. Só que o que você realmente interessa é saber qual que é o preço real do dólar. Se esse primeiro preço que você vê, ou digamos, hoje o dólar está 5,36 por aí, 5,36. E daqui a um mês você vê, e ele, digamos que ele está 5,40. Você diz, puxa, o dólar ficou mais caro. Você não tem como saber, olhando esses dois números que eu te dei, porque essa é a variação nominal. Sim, o preço nominal, a cotação nominal do dólar, a taxa de câmbio nominal ficou mais cara, mas nesse ínterim, nesse período de tempo, pode ter tido inflação. Pode ter tido inflação tanto aqui no Brasil, que afeta o valor do real, pode ter tido inflação nos Estados Unidos, no resto do mundo, que afeta o valor do dólar. E a gente quer tirar essa variação da inflação, porque essa variação é puramente monetária, ela não é real. Então, a gente quer tirar a inflação para saber se a taxa de câmbio ficou mais barata ou mais cara em termos reais. É isso que a gente quer ver como é que faz, e acaba que é bastante fácil fazer isso. Você tendo as duas taxas de câmbio, os dois preços das divisas em dois períodos no tempo,
e tendo a inflação dos dois países, aí você tem uma fórmula relativamente fácil, que você pluga os valores na fórmula, vamos ver qual é, e aí você tem o valor real. O mais importante, eu penso aqui, do que realmente saber a fórmula e fazer esses cálculos, embora seja fácil, o mais importante é ter essa noção. A maioria das pessoas não tem essa noção. Você fala assim, fala para sua avó, talvez não sua avó porque ela é muito inteligente, mas fala para o seu tio e fala assim, o dólar hoje está 5,36, como, puxa, ano passado estava 4,80, e então isso quer dizer que o dólar ficou mais caro, ficou mais barato, e ele vai dizer, claro, ficou mais caro, passou de 4,80 para 5,36, e aí você tem que ter na sua cabeça, não, mas espera, você não pode dizer isso. Tem que descontar a inflação, tem que olhar em termos reais, não em termos nominais. Então, isso é uma coisa que pode fazer bastante diferença, dependendo de que fenômeno está olhando. Para um economista, quando é que isso faz diferença? Mais do que na sua vida diária, você geralmente não está olhando períodos tão grandes de tempo que a inflação vai ser muito grande entre um período e outro. Mas se você está fazendo uma análise, um economista pode estar numa análise assim do mercado de soja brasileiro. Então, se diz assim, em 2005, o Brasil exportou tantas toneladas de soja e arrecadou com isso, entrou no Brasil pela venda de soja tantos bilhões de dólares. E hoje, 15 anos depois, vamos comparar quanto que entrou, quanto que arrecadou em termos de dólares, e aí tem os dois valores. Ali vai fazer diferença você usar uma taxa de câmbio real ou nominal para fazer esse cálculo. Então, vamos ver esse exemplo que está aqui. Então, a taxa de câmbio nominal é a taxa de câmbio da etiqueta, como sempre, né? A taxa de câmbio que está valendo ali naquele dia. Suponha que a taxa de câmbio está R$3 por dólar. Você vê que esse slide foi feito numa época, foi feito em outras épocas, né? Nós estamos com, o dólar está bem mais caro do que isso aqui, mas isso estava realista há algum tempo atrás. Como a gente viu, vamos ver quando que estava. Cadê aquele gráfico? R$3, mais ou menos aqui, assim, em janeiro de 2003, depois em 2004, estava mais ou menos 2004, 2005, talvez até 2010, R$3 por dólar era a realidade. Então tá, a taxa de câmbio nominal é R$3 por dólar, e um ano depois ela passou para R$3,20 por dólar. E a pergunta é, o que aconteceu com a taxa de câmbio real? O real valorizou ou o real desvalorizou? Essa é a nossa pergunta. E aquele seu genro que eu falei, ou aquele seu amigo que não estudou economia, vai dizer, claro que o real desvalorizou, porque, olha, você comprava com R$3, você comprava um dólar, agora você tem mais reais para comprar o mesmo dólar. O real desvalorizou, né? Mas você sabe melhor do que isso, porque você sabe a diferença entre câmbio nominal e real. Então você diz, para responder essa pergunta, eu preciso da taxa de câmbio no Brasil, nesse período, nesse um ano que passou aqui, e preciso da taxa de câmbio nos Estados Unidos. Então vamos pegar esses dados. Está aqui o problema. Opa, está aqui o problema. A informação está aqui. Aqui está só repetindo o que a gente tinha antes. E agora, suponha que os preços no Brasil subiram 10% ao ano. Isso é uma coisa boa. Por sorte, a gente não está aqui. Isso aqui no Brasil era boa parte, nas últimas décadas, estava muito mais do que isso no ano. Atualmente, nós estamos com 3%, 4%, então, pelo menos, isso está melhor. Mas suponha que foi 10% ao ano. Então, eu vou precisar usar esses 10%, passou de 3, a taxa de câmbio passou de 3 para 3,20, eu quero expurgar a inflação e deixar só o aumento real. Para fazer isso, eu vou transformar esses 10% no fator. Aqui eu simplesmente divido por 100 e somo 1. Aí vou ter o fator pelo qual variou a inflação. 1,1 é 10%. Se eu multiplico
1,1 vezes qualquer coisa vai me dar o 1 dá aquela coisa e o 0,1 dá os 10%. Então, se eu multiplicar por esse fator de 1,1, ele vai me dar quanto que aquela coisa está valendo com 10% a mais. Então, esse é o fator. Eu preciso da inflação nos Estados Unidos. Então, está aqui Estados Unidos e está... Não sei bem porque está U aqui, acho que está talvez USA, né, de Estados Unidos, United States. Então, PD é preços domésticos, PU é o preço, deixa eu ver se preço internacional seria melhor, mas PU, preço nos Estados Unidos. E os preços nos Estados Unidos não variaram, a inflação foi 0, suponha. Então, pego o fator, eu divido 0 por 100, somo 1, o fator é 1. E aí é só plugar tudo aqui na... tá aqui a fórmula. Eu tenho a fórmula. A taxa de câmbio real é o valor em reais, o valor novo, né, o valor atual, divididos pela taxa de câmbio nesse período. E aqui, tudo isso dividido pelo $1, que eu tenho aqui, que é o $1, então é só 1, divididos pela variação dos preços internacionais. Então, vamos plugar tudo isso que eu quero. O que eu quero é a taxa de câmbio real. Tá 3,20 a taxa de câmbio nominal, mas eu quero a taxa de câmbio real, ou seja, eu quero expurgar a inflação, tanto do real, tanto do dólar, para deixar tudo em termos reais. Então, a taxa o valor de $1 no período final, né, hoje, é 3,20, e eu vou dividir pela inflação, pelo fator aqui da inflação, divido por 1,1. Repara que como isso aqui está maior do que 1, maior que for a inflação, o mais que eu vou tirar, mais que eu vou reduzir esse valor nominal. O real vai ser menor do que o nominal. E aqui o 1 do dólar aqui, e eu vou dividir ele pela inflação nos Estados Unidos, que não teve inflação nenhuma, então ele fica como está. E quando eu faço esse cálculo, deu 2,91. Essa é a taxa de câmbio real nessas circunstâncias. Esse 2,91 é equivalente à taxa de câmbio nominal de 3,20 quando teve essas inflações durante o período. E então a gente fala assim que se passou de 3, a taxa de câmbio passou em termos reais, passou de 3 para 2,91, então valorizou o real. Algumas pessoas confundem, mas como valorizou se caiu o preço? Sim, mas caiu o preço do dólar, não do real. Então, o dólar ficou mais barato diante do real. Antes você pagava $3 para comprar, você pagava R$3 para comprar um dólar. Agora você paga menos reais para comprar o mesmo dólar. Então, o dólar está mais barato, ou outro jeito de falar isso, que o real está com maior poder de compra em termos de dólar. O real valorizou. E aí, uma das perguntas que tinha no outro slide é: isso é bom para as exportações brasileiras ou é ruim para as exportações brasileiras? E isso é ruim para as exportações brasileiras, porque o que o exportador faz? O exportador vende, produz qualquer coisa aqui no Brasil, soja, galinha, aviões, exporta para o resto do mundo, recebe os dólares em troca e agora ele vai trocar aqueles dólares por reais. E antes no ano anterior, ele ganhava $3 por cada real. Suponha que ele vendeu ele recebeu $1 bilhão vendendo soja, e ele recebia 3, então quando ele trocava isso, ganhava R$3 bilhões. Agora, aquele mesmo $1 bilhão, ele faz o mesmo esforço produtivo, $1 bilhão, exporta, quando ele recebe $1 bilhão, quando ele vende os bilhões troca em reais, ele tem menos reais. Então, a valorização do real é ruim para as exportações. E já uma desvalorização é bom. Hoje de manhã, no estado de São Paulo, tem uma notícia ali, assim, não sei se na primeira página, eu olhei no site, assim, falando assim que com a pandemia e essa incerteza, a taxa de câmbio está muito desvalorizada, ela está 5,36, chegou a 5,70, quase R$6 por dólar. Isso está muito bom para os exportadores brasileiros. Então, o pessoal da agricultura, do agronegócio brasileiro, que são grandes exportadores, o Brasil exporta soja,
algodão, frango, carne, café, açúcar, um monte de outras coisas, entre os maiores produtores, o Brasil é produtor mundial dessas coisas, eles estão recebendo muito dinheiro. Então, eles estão... Então, não é que o mundo está comprando mais, isso parece que não mudou, até deve ter caído um pouco com a crise de Covid, mas a taxa de câmbio, eles estão até recebendo menos dólares pelas exportações, mas como a taxa de câmbio está altamente desvalorizada, eles são vendedores de dólares, estão recebendo muitos reais em troca daquilo ali. Daí eles estão investindo em tecnologia para melhorar ainda mais a produção. Então, agora vamos fazer o mesmo exercício. Vamos fazer o mesmo exercício, só vamos mudar uma coisa. No exercício anterior, a gente falou assim, a gente supôs que a inflação nos Estados Unidos foi 0. Supõe que ela foi 20 em um ano. Isso, não sei se isso nunca aconteceu, talvez na década de 70. No Brasil já aconteceu várias vezes, né? Aliás, era norma, uma inflação de 20 ou mais, mas nos Estados Unidos não, mas suponha, vamos só ver, para a gente ver o que acontece com a taxa de câmbio real. Então, nesse caso, com a mesma fórmula, e o resto dos números ficam iguais, a inflação no Brasil foi 10%, e a gente quer passar de uma taxa de câmbio de R$3 por dólar para uma de 3,20 em termos nominais. Então, a fórmula está aqui, taxa de câmbio real, 3,20, divididos pelo fator da inflação brasileira. A gente vai expurgar com isso aqui, a gente expurga os 10% desses 3,20. E aqui está o dólar da fórmula, e só que a gente vai expurgar desse dólar, ele está valendo menos, né? Esse $1 está valendo menos esse ano, porque teve uma inflação de 20%. A inflação comeu 20% do dólar. Se eu pegar esse dólar e for nos Estados Unidos, eu vou comprar 20% a menos, em média, do que eu comprava anos atrás. Então, o dólar está valendo menos. E aí, quando faz o cálculo, a taxa de câmbio real, dado esses números, 3,49. Então, a taxa de câmbio passou de 3 para 3,20 em termos nominais, mas em termos reais passou a 3,49. Então, nesse caso, houve uma desvalorização do real. Antes eu pagava só 3 e agora eu tenho que pagar 3,49. E com isso, isso seria bom para as exportações, né? Mais ou menos o que está acontecendo hoje no Brasil. Essa é a fórmula. Eu botei assim porque na apostila está desse jeito, mas é a mesma fórmula que a gente tinha antes, essa fórmula que está aqui. Taxa de câmbio real igual a taxa de câmbio nominal, reais por dólar, só que daí tem esses preços, a inflação. Então, a taxa de câmbio real é a taxa de câmbio nominal consertada por esse pedaço aqui da fórmula, né? E o que vai consertar o quê? As inflações. Então, o P estrela é a inflação internacional e o PB é a inflação doméstica. Está parecendo um pouquinho diferente do que antes, mas é a mesma coisa. Taxa de câmbio nominal divididos pela pela inflação doméstica e tudo isso divididos pela inflação internacional. Professor, Olá. com licença. Pode falar. Ah, sim. Como é que eu sei quem valorizou e quem desvalorizou? O jeito de pensar isso é assim, eu sempre penso assim, a taxa de câmbio, quando a gente fala no Brasil, é o quê? É reais por dólar. Então, é quantos reais para comprar $1. Então, se subiu, eu estou pagando mais reais para comprar $1. Então, se eu estou comprando mais reais para comprar $1, então o real está valendo menos, né? O real desvalorizou. Então, é assim que eu faço para pensar. Ou um outro jeito de pensar, talvez sua pergunta seja isso também, é que uma desvalorização do real, um outro jeito de falar isso é uma valorização do dólar, né? São fenômenos simétricos que acontecem ao mesmo tempo.
Se o real... Pensa assim, se cebolas ficaram mais caras, diz, poxa, cebolas ficaram mais caras. Ou você pode dizer assim, não, o meu real está comprando menos cebolas. É a mesma coisa. Então, o real desvalorizou diante de cebolas. A gente não faz isso com bens, mas com taxa de câmbio é o jeito que a gente fala. Se o câmbio passou de 5 para 5,36, eu estou pagando mais reais para comprar o mesmo dólar que eu comprava antes, só assim. Então, eu falo, o real desvalorizou. Isso é bom para os exportadores, porque exportadores são vendedores de dólar. Então, se o real desvalorizou, quer dizer que o dólar valorizou. Um vendedor de dólar é bom que o produto que ele vende está valendo mais. Tá. Ok. Então, esse você vê, isso aqui não é difícil, a fórmula é muito fácil, mas o mais importante aqui é ter noção dessa lógica, de que quando você está comparando preços... Na verdade, isso aqui não é diferente do que a gente viu com o índice de preços e inflação. Eu quero comparar preço de cebolas, de corte de cabelo. Eu chego assim, o corte de cabelo hoje custa R$30. Mas ano passado estava custando 20, quer dizer, ficou muito mais caro. Aí o que a gente aprendeu, você não pode dizer isso assim. Você tem que chegar aí e dizer, mas qual foi a inflação? Será que R$20 de um ano atrás, o valor real hoje não é mais do que 30? Então, a gente aprendeu que ao tratar de preços ao longo do tempo, você tem que levar em conta a inflação. E a gente faz isso com aqueles índices de preço. E a mesma coisa com câmbio, só que com câmbio a gente às vezes tem essa linguagem um pouco diferente de chamar de valorização, desvalorização. Você olha duas taxas de câmbio ao longo do tempo, elas são nominais. E se teve inflação nesse período, tanto inflação no Brasil como no resto do mundo, o correto seria você transformar os valores nominais em valores reais, e aí sim você pode comparar e dizer se a taxa de câmbio real de hoje se a taxa de câmbio hoje é 5,36, que eu acho que é mais ou menos isso, se daqui a um ano tiver 5,40, não fica claro para mim se nominal 5,40, talvez teve inflação, então eu vou calcular, assim, em termos reais, deu 5,36, passou para 5,38, então houve uma desvalorização. Tá, aí tem mais um tema aqui com paridade de poder de compra, que é em taxas de câmbio, que é paridade de poder de compra, tem o índice Big Mac, e o pessoal faz prova sempre gosta muito disso, eles gostam, as pessoas acham meio engraçado, assim, é o índice de um hambúrguer, que tem a ver, mas vamos ver o que tem a ver, então é um ponto importante também, vamos ver. Então, vamos fazer a seguinte ideia. Suponha que tem um determinado produto. Tá? Pensa num produto qualquer que ele é igual aqui, igual no Brasil, é igual no mundo inteiro. Então, sei lá, um telefone, um iPhone, é por isso que eles vão usar o hambúrguer. A ideia é que um Big Mac na China, no Brasil, na Índia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, um Big Mac é um Big Mac é um Big Mac. Então, um Big Mac é uma cesta de bens, é uma cesta que inclui vários bens, tem pão, tem carne, tem alface, tem tomate, tem condimentos, e então um Big Mac pode ser pensado como uma cesta de bens que é igual em todo mundo. Mas vamos começar com um outro exemplo. Assim, suponha que tem um aparelho qualquer e você tem uma opção, então um telefone, você tem uma opção, suponha alguma coisa que custe em torno de R$100, e ele vende no Brasil e vende nos Estados Unidos. E suponha, por enquanto, que você pode comprar em qualquer dos dois lugares. E não tem custo nenhum de comprar dos Estados Unidos. Tem um site que você entra e eles não cobram taxa de entrega e é imediato também. Você compra hoje à tarde mesmo, vai chegar. Então, você tem essa opção. Eu posso comprar nesse site que vem do Brasil, não tem entrega também. Eu compro, pago o preço, chega hoje à tarde, ou eu compro dos Estados Unidos. Só que para comprar dos Estados Unidos eles não aceitam reais. Aí eu tenho que comprar dólares e pagar eles em dólares. Mas
Então, vamos supor de novo que comprar dólares é fácil para você, não tem dificuldade nenhuma, não tem taxa, não tem... Então qual dos dois você vai comprar? Eu tentei armar, é claro que não é muito realista isso, mas eu tentei armar que tanto faz para você, é exatamente o mesmo produto e a mesma facilidade em comprar ou não. Então, o que você vai ligar? Vai ligar para preço, né? Então, vamos comparar os preços. Então, suponha que ele custa... você pode pagar em reais, ou você compra o dólar, e daí, com o dólar, você compra o bem. Então, você vai olhar, você vai ter que saber qual a taxa de câmbio, e aí você vai comprar naquele que você preferir. E o que a gente vai chamar da paridade, a taxa de paridade de poder de compra, a taxa PPC, vai ser uma taxa de câmbio que torna você indiferente entre essas duas coisas, né? A verdadeira taxa de câmbio provavelmente vai ter um resultado que é mais barato eu comprar nos Estados Unidos, no site dos Estados Unidos, ou é mais barato eu comprar direto aqui no Brasil. Essa é a verdadeira taxa de câmbio. E a gente vai ver exemplos daqui a pouco. Mas existe uma taxa de câmbio que seria exatamente indiferente, porque se você comprar em reais, você vai pagar uma quantidade em reais. Se você comprar em dólares, você vai pegar seus reais, você vai comprar os dólares e mandar os dólares, mas o preço desses dólares foi exatamente o preço que você pagou em reais. Então, tanto faz. Essa é uma taxa PPC, é uma taxa que torna igual comprar em qualquer lugar do mundo, né? Torna comparável o preço de uma cesta de bem em todo lugar do mundo. E aí, o que a gente vai fazer é, se a taxa de câmbio verdadeira for mais cara do que a taxa de câmbio PPC, a gente vai dizer a taxa de câmbio está desvalorizada ou está valorizada. Vamos ver os exemplos. Então, aqui está, acho que o exemplo que eu peguei aqui é 1 litro de leite. Então, por exemplo, suponha uma TDC, taxa de câmbio. Isso aqui, não devia botar essas siglas assim, mas suponha que a taxa de câmbio está 3,20 por dólar. A gente já viu lá em 2004, 2005 estava mais ou menos isso. E o preço de 1 litro de leite nos Estados Unidos é 3 dólares. Né? E o preço do litro de leite no Brasil é 7 reais. Então, eu posso ou comprar por 3 dólares ou comprar por 7 reais. Suponha que é o mesmo litro de leite e aquelas condições que eu falei. Ele vai chegar imediatamente. Leite não é um bom exemplo, porque leite é perecível, mas tudo bem. Então, a minha decisão é só qual que é mais caro. Então, quanto que custa no Brasil? Custa 7 reais. Quanto custa para eu comprar nos Estados Unidos? Bom, aí me custa 3 dólares, mas para eu poder comparar com o Brasil, eu quero transformar esses 3 dólares em reais. Então, quanto que é 3 dólares em reais? Bom, eu multiplico pela taxa de câmbio. Cada dólar custa 3,20, então 3 dólares vezes a taxa de câmbio dá 9,60. Então, repara, qual que é melhor para mim? É melhor comprar no Brasil. Custa 7 reais no Brasil, para eu comprar dos Estados Unidos, mesmo sem as taxas, sem mais nada, está custando 9,60. Então, essa é a primeira parte. Mas aí, uma coisa que eu posso fazer é perguntar assim, quanto que a taxa de câmbio precisaria estar para eu ser indiferente entre comprar no Brasil e nos Estados Unidos? Então, eu vou botar aqui, ou seja, qual que é a taxa de paridade do poder de compra, que dá uma paridade entre comprar no Brasil com reais ou comprar dólares e depois comprar no exterior com aqueles dólares. Então, eu vou simplesmente botar aqui na fórmula. Para ser indiferente, tem que dar 7. Né? Eu vou ter que ter 3 dólares vezes uma taxa de câmbio qualquer que me dê 7. E aí, essa taxa de câmbio aqui, que vezes o preço do leite, que é 3 dólares, vai me dar o mesmo preço do leite em reais no Brasil. Eu vou chamar da taxa de paridade de poder de compra. Então, eu resolvendo essa equação, só divide 7 por 3, dá 2,33. Então, uma taxa de câmbio
um preço do dólar de 2,33, que não é o preço do câmbio. O preço do câmbio verdadeiro está aqui, 3,20. Mas se fosse 2,33, eu seria indiferente. Tanto faria para mim comprar aqui no Brasil, pagando 7, ou comprando 3 dólares a 2,33 cada um, e que me daria 7 também. Então, essa é a taxa de câmbio de paridade do poder de compra. Aí, eu olhando aqui, eu digo, puxa, o Brasil, o real está mais desvalorizado do que a paridade de poder de compra. Então, o real está desvalorizado perante o dólar em termos de paridade de poder de compra. Vamos ver outro exemplo com isso, depois vamos ver os exemplos com o Big Mac. Peraí, vamos ver aqui com o índice de Big Mac, depois eu vejo se a gente quer voltar para aquilo ali. Tem uma complicaçãozinha ali, talvez não seja necessário. Então, vamos fazer esse mesmo exercício que eu fiz com o leite. Se a gente realmente quer comparar taxas de câmbio de países para dizer se elas são sobrevalorizadas ou subvalorizadas, você vai olhar um bem só, vamos olhar uma cesta de bens. Que nem quando a gente queria medir a inflação, a gente pegava uma cesta de bens, a gente pegava lá a POF do IBGE e dizia assim, o que uma família que recebe de 1 a 6 salários mínimos consome? Qual é a cesta de bens? É arroz, feijão, carne, passagem de ônibus, etc. Aqui, a revista The Economist, os economistas faziam isso como uma cesta de bens também, uma lista de bens. Assim. Mas a Economist pensou, não, ela fez isso quase que de brincadeira na primeira vez, disse assim, o Big Mac é uma cesta de bens, que nem eu falei. Ali a cesta de bens, você vê que tem verduras, tem carnes, tem pães, grãos, etc. Claro que não é uma cesta bem muito representativa, mas a ideia é que essa noção de que o Big Mac é igual em todo lugar no mundo. Acaba que isso não é verdade. Eu não como em McDonald's, mas quem come e viaja pelo mundo diz, não, é diferente. Você vai no Japão, é diferente. Na Índia, não leva carne. Se bem que aí não seria um Big Mac, né? Mesmo quando é um Big Mac em países diferentes, é diferente. Todo caso pode ser um pouco diferente, mas não vai ser muito. Então, a cesta de bens é essa, o Big Mac. E a beleza de fazer desse jeito é que é muito fácil você conseguir o preço de Big Macs no mundo inteiro. Né? Isso é muito mais fácil do que sair recolhendo dados de 200 produtos diferentes. Então, a pergunta é repetir aquele mesmo exercício que a gente fez com o leite, faz com o Big Macs. Fala assim, suponha que fosse possível, eu posso comprar um Big... Estou com fome. Então, eu vou comprar um Big Mac aqui no Brasil, pago em reais, eu olho lá o preço, isso é fácil. Ou eu posso comprar esse mesmo Big Mac nos Estados Unidos, ou qualquer outro lugar, na Índia, e suponha que tem uma máquina que faz ele aparecer aqui e eu não pago nada pelo transporte. Então, qual que eu prefiro fazer? Dado a taxa de câmbio, dado o preço das divisas, é melhor eu comprar no Brasil ou é melhor eu comprar no exterior? E qual seria a taxa de câmbio que me tornaria indiferente entre os dois? Então, aqui está o preço do Big Mac em vários países. Olha, o preço nos Estados Unidos, 4,62. Isso aqui tudo em dólar. Isso aqui já transformado em dólar a taxa de câmbio daquele país naquele momento. Então, se eu comprar nos Estados Unidos, e já que a gente está falando do dólar, esse que é o padrão, custa 4 dólares e 62. Repara que no Brasil, dado a taxa de câmbio do Brasil, custa 5 dólares e 25. Você paga em reais, mas dado o preço em reais, é equivalente a 5,25 dólares. Já na Índia, custa só 1 dólar e 54. Ou seja, as taxas de câmbio dos países que estão refletindo um monte de coisas do mercado de câmbio daqueles países, mais as intervenções que os vários países estão fazendo na sua taxa de câmbio, eles não estão nem ligando para Big Mac nem nada, estão
taxa de câmbio, cada país está exportando, importando, recebendo investimento, saindo investimento, e aquilo está gerando uma taxa de câmbio, mas você vê que as taxas de câmbio estão dando valores diferentes. E aí, uma coisa que você tem que pensar, tá, do que a gente já viu, diz, opa, tem oportunidade de arbitragem aqui. Por que eu não vou na Índia, compro um monte de Big Mac por R$1,54, levo para o Brasil e vendo aqui a R$5,25? Vou ganhar bastante, vou ganhar quase $4 em cada Big Mac. Claro que isso é absurdo pensar quando se trata de Big Mac não daria... Big Mac né, passa 10 minutos, ele já está começando a ficar xoxo ali, mas com outros produtos, você telefones, né, e produtos mais duráveis e mais fáceis de transportar. Claro que não é só ser perecível ou durável que é a questão, tem taxas, tem impostos, tem tarifas, tem custo de transporte, tem o risco de acontecer alguma coisa no meio do caminho, e por isso é isso que permite que esses preços variem tanto. É por isso que não tem a arbitragem automaticamente, mas com certeza alguma arbitragem acontece. Quer ver? Toda essa noção de sacoleiro, de sacoleiro, vão para o Paraguai comprar, ou aquela sua tia que vai para Miami e volta com um monte de mala com coisa para vender, está arbitrando, porque a maioria dessas coisas tem à venda no Brasil, e o que está valendo a pena ali é o preço e está aproveitando a chance de arbitragem. Mas você vê que é difícil. E o mais que as pessoas fazem arbitragem, essas oportunidades, se tivesse alguém fazendo uma arbitragem com Big Macs, você ia ver que ao longo do tempo o preço do Big Mac ia equalizar algum. Então, aí a Economist fez isso e teve um certo sucesso fazendo, as pessoas acharam interessante esse índice, e agora eles fazem todo ano. Todo ano, e vocês vão no site da Economist, acho que sai até mensalmente. E aqui, por exemplo, isso aqui foi não sei que ano, isso aqui, mas faz tempo já, eles fizeram. Então, os Estados Unidos está aqui, esse é o preço do Big Mac nos Estados Unidos, $3,71, $3,71, e esses outros valores são pegando a taxa de câmbio do país, por exemplo, pega a taxa de câmbio do Brasil e pega o preço em reais de um Big Mac no Brasil, multiplica pela taxa de câmbio, ou divide a taxa pela taxa de câmbio, e aí você consegue o valor em dólar. Então, no Brasil, um Big Mac custava $5,26, mais caro do que nos Estados Unidos. Então, o câmbio está valorizado, o Brasil estava com o câmbio sobrevalorizado, e na China era desvalorizado. A maioria dos países estão desvalorizados diante do dólar. De novo, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a taxa de câmbio que se observa nesses países, ela não é essa taxa de paridade de poder de compra. Uma taxa de câmbio desvalorizada é bom para as exportações do país. Por isso que a maioria desses países meio que preferem ficar aqui com uma taxa de câmbio desvalorizadas. É mais fácil exportar, torna as importações mais caras. Nessa época aqui o Brasil, é irônico que o Brasil esteja aqui, geralmente países pobres, países em desenvolvimento, que precisam atrair recursos, preferiam estar aqui, preferiam estar com uma taxa de câmbio desvalorizada para incentivar as exportações daquele país e gerar empregos, etc. Mas o Brasil, às vezes, teve políticas cambiais que levavam a esse tipo de coisa. Aqui eu botei só para exemplos de a variação. Quantos hambúrgueres se pode comprar com $50 na Índia? Você compra 30. Nos Estados Unidos está aqui, né? Esse é o nosso padrão. Nos Estados Unidos você compra 11. Acho que não tem o Brasil aqui. Isso só mostra a variação do preço que existe. E aqui, desculpa, isso aqui está muito feio, eu sei, eu escaneei da própria apostila.
Mas só para mostrar como é que seriam esses cálculos. Então, vamos ver o caso do Brasil. Assim, nossa pergunta aqui é a taxa de câmbio do Brasil está valorizada ou desvalorizada? Então, usando o índice Big Mac para responder essa pergunta. A taxa de câmbio no Brasil está valorizada ou desvalorizada? Então, cadê a taxa de câmbio no Brasil? Está aqui. A taxa de câmbio está aqui, 2,27. Essa é a taxa de câmbio local por dólar, então, real por dólar. E vamos fazer o cálculo, então. A gente tem o preço do Big Mac no Brasil, R$12. Então, custa R$12. Mas eu quero saber qual que é o preço do Big Mac no Brasil em dólar e quanto custa um Big Mac em dólar nos Estados Unidos. Então, no outro slide, deixa eu passar para o outro. Aqui tem os Estados Unidos. O preço de um Big Mac está $4,56. Então, esse é o número que nós vamos comparar. $4,56 nos Estados Unidos. Quantos dólares custa um Big Mac no Brasil? Então, a gente sabe que custa R$12. E a taxa de câmbio está R$2,27 por dólar. Então, se eu dividir R$12 por 2,27, eu vou ter quantos dólares custa no Brasil. Nos Estados Unidos custa $4,56, no Brasil custa 5,28. Então, é mais caro no Brasil. E o que isso diz sobre a taxa de câmbio? Essa taxa de câmbio, 2,27, ela está valorizada ou desvalorizada? Bom, vamos ver qual que é a taxa PPC. Qual que seria a taxa de câmbio que faria com que o preço do Big Mac no Brasil fosse o mesmo dos Estados Unidos? Ou seja, que fosse $4,56. Na taxa de câmbio atual está $5,28 por um Big Mac. Mas qual seria a taxa de câmbio que faria esses R$12 aqui que custam um Big Mac serem $4,56? A resposta é só fazer essa divisão aqui. Passa o 4,56 para baixo, o X para cima, é 2,63. Então, a taxa de câmbio verdadeira está R$2,27 por dólar, mas a taxa de câmbio PPC seria 2,63. Quer dizer, no Brasil, o dólar está barato relativo ao PPC. Você só precisa pagar no Brasil 2,27. Mas a taxa PPC, a taxa que daria paridade, seria mais cara, um dólar de 2,63. Então, o câmbio está sobrevalorizado, né? O real está comprando muito dólar comparado com o que ele compraria para ter esse equilíbrio de paridade. E qual que é quantos por cento ele está sobrevalorizado? É só ver a diferença de percentagem entre essa taxa de câmbio verdadeira e a taxa de câmbio que daria paridade. Então, calcula a variação percentual aqui, é só ver quanto que aumenta, divididos pelo valor inicial, 15%. Então, a taxa de câmbio no Brasil, em julho de 2013, que é o que está nessa tabela aqui, está 15% sobrevalorizado. Se a taxa de câmbio está sobrevalorizada, isso quer dizer que no Brasil está dando muito incentivo para pessoas no Brasil optarem por importar. Está barato, o real está sobrevalorizado, então eu vou comprar o Big Mac no exterior, vou comprar coisas no exterior. Então, o câmbio sobrevalorizado pode ser problemático para um país. Por um lado, é bom, essas coisas de economia sempre tem ganhadores e perdedores. Quem está importando produtos no Brasil, importando do exterior, está se dando bem, porque é como se você está pagando 15% a menos do que o que seria natural. Quem está brasileiros viajando no exterior estão se dando bem. O real está comprando mais bens lá no exterior do que seria um equilíbrio. Tá. Alguém tem alguma pergunta sobre PPC? Qual que seria o tipo de pergunta que eles poderiam fazer em prova sobre isso? Eu imagino dois tipos. Um é uma ideia conceitual, assim, de
ou seja, não de fazer conta, seria dizer assim, alguma afirmação, a taxa PPC serve para comparar taxas de câmbio entre países, valorização, desvalorização, ou a taxa PPC é uma taxa que torna você indiferente entre consumir no país ou comprar no exterior. Alternativamente, eles poderiam fazer uma coisa tipo isso aqui, dar alguns dados para você. Veja os dados que eles teriam que dar. Eles têm que dar o preço do Big Mac nos Estados Unidos, e talvez não seja um Big Mac, talvez eles usem uma cesta de bens, ou talvez eles usem... Eu já vi fazer isso com pacote de fraldas. Parece que fraldas também são iguais em todo lugar no mundo, supostamente, então. Mas seja, tem uma cesta de bens, está aqui o preço nos Estados Unidos, em dólar, ou em euros, ou seja lá qual a moeda que a pergunta vai usar. Está aqui o preço no Brasil em reais. Está aqui a taxa de câmbio no Brasil. Calcule a taxa PPC. E aí, o jeito de resolver essa pergunta, ou pode estar faltando algum desses números e eles dão a taxa PPC e você tem que achar o preço no Brasil em reais, por exemplo. Então, está faltando um desses números, você vai ter que achar. E a solução é bem fácil. Pega o preço no Brasil, divide pela taxa de câmbio observada, a taxa de câmbio efetiva, você vai ter o preço em dólares no Brasil, você sabe o preço em dólares nos Estados Unidos, e aí com isso você pode calcular a taxa de câmbio PPC, e aí você compara a taxa de câmbio PPC com a taxa de câmbio observada no país e diz se ela está valorizada ou desvalorizada. Se ela está menor do que a taxa PPC, então ela está valorizada. Por quê? Porque você está pagando menos pelo dólar do que a situação de equilíbrio PPC. Tá, eu pulei um material aqui, mas acho que eu nem vou fazer isso aqui, porque são os detalhes. O que isso aqui está querendo mostrar é só... eu acho que isso aqui pode até confundir um pouco. Eles estão querendo mostrar que se a taxa de câmbio está sobrevalorizada ou subvalorizada, como sempre nesses gráficos de oferta e demanda, existem forças que empurram. Essencialmente, aqui a ideia de arbitragem, né? Se tem alguma coisa barata em algum lugar, se o Big Mac está barato nos Estados Unidos relativo à compra no Brasil, aí as pessoas vão comprar mais nos Estados Unidos, mas isso faz o preço subir nos Estados Unidos e faz o preço cair no Brasil. As pessoas estão comprando nos Estados Unidos em vez de comprar no Brasil, aí os McDonald's brasileiros vão reduzir o preço. Então, a ideia é que tem... Cadê o gráfico aqui? A gente vê que tem países que estão com seus câmbios sobrevalorizados, tem países que têm seu câmbio desvalorizados, mas o mais sobrevalorizado que está, o mais desvalorizado, essas forças econômicas empurram na direção dessa paridade de poder de compra, que é uma situação onde não tem menos oportunidade de arbitragem. Esse que é o jeito de entender isso. O que não quer dizer que o país não vai poder passar muito tempo. Países ficam muito tempo com moedas valorizadas ou subvalorizadas, seja pela própria outras forças na economia, ou o próprio governo está lá, ele tem razões para querer aquilo ali. Por exemplo, o exemplo do Brasil que eu dei hoje, aquela taxa de câmbio de R$1 por dólar, de 94 a 99, o real estava massivamente sobrevalorizado, o dólar estava muito barato, e tinha forças, então, para fazer o preço do dólar subir, para desvalorizar o dólar, porque muita gente estava, então, vou aproveitar e vou viajar para o exterior, vou comprar coisas no exterior, que está muito barato, R$1 por dólar. Eu mesmo, naquela época, me aproveitei muito disso. Então, isso faria o preço do dólar subir, faria o real desvalorizar. Mas durante 5 anos, o governo brasileiro bancou aquilo, ficou
gastando os dólares que ele tinha, vendendo o dólar barato para garantir que o preço ficasse barato, como âncora para segurar a inflação. Então, ele tinha outros objetivos. Se está certo ou não, isso é outra história, mas então governos podem, em 4, 5 anos, uma taxa fortemente sobrevalorizada, mas eventualmente o governo teve que parar. Em 99, ele chegou aí e disse, não, agora está ficando muito caro eu bancar isso, eu vou deixar desvalorizar. Ok. Professor, Diga. como que acordos de livre comércio entre países pode afetar a taxa de câmbio? Pode, com certeza afeta, porque o que é um acordo de livre comércio é que esse exemplo do Big Mac, eu fiz um monte de premissas para fazer ser muito fácil importar e exportar. Então, não tem tarifas, não tem dificuldades aduaneiras, é bem fácil. Então, mas, em geral, no mundo é muito complicado importar e exportar. E tem um monte de barreiras para dificultar e que geram problemas. Além do transporte em si, você transportar coisas de um lado para outro no mundo, é caro, é arriscado, tem piratas, tem ladrões, tem impostos e todo tipo de problema. Só que tem muitos ganhos de troca de comércio internacional. Então, a ideia de um acordo de comércio é dizer, o meu país e o seu, vamos fazer um acordo para facilitar, vamos tirar o máximo de tarifas, tirar o máximo de burocracia, expeditar e ter linhas de transporte, todo tipo de coisa para facilitar isso aqui. Então, como é que afeta, que é a sua pergunta? Se, de repente, o Brasil tem um acordo de comércio com a China, por exemplo, e tem, provavelmente, vários pequenos, mas tem acordos maiores e menores, isso quer dizer que o Brasil vai exportar mais para a China e vai importar mais da China. Então, vai entrar e sair mais dólar, e a entrada e saída de dólar de outras moedas, isso é oferta e demanda de divisas. Então, vai afetar o preço por causa disso. Acordos de comércio aumentam o tamanho das exportações e exportações e de outros tipos de fluxos de capital, investimento estrangeiro. Então, naturalmente, vai afetar a taxa de câmbio. Então, para que lado que vai afetar a taxa de câmbio? Bom, depende se o Brasil está exportando mais do que está importando, então vai entrar mais dólar, então a taxa de câmbio vai valorizar no Brasil. Mas esses acordos são muito bons porque tem ganhos quando você troca com outros países, aquelas teorias das vantagens comparativas que a gente viu, então aquela mágica está funcionando e todo mundo está consumindo mais. O correto mesmo seria um grande acordão mundial, que inclui todo mundo. Vamos todo mundo tirar o máximo de barreiras e trocar. Mas como isso é muito difícil, sabe, tem muitos interesses, cada país tem a sua indústria, os seus grupos de interesse estão lá mexendo na política para dificultar a concorrência externa nos seus produtos. Então é muito difícil fazer. Por isso que acaba fazendo esses acordos bilaterais e etc. Ok, obrigado. Ok, então, deixa eu começar hoje essa parte aqui. E, de novo, essa parte aqui, ela tem uma mensagem muito importante e eu acho que a gente vamos deixar ela bem clara. E aí tem toda a exposição gráfica que acaba ficando um pouquinho mais pesado, porque tem um monte de premissas e tudo. Vamos fazer porque tá aqui no material, mas não deixe isso assustar você se começar a achar que está ficando muito detalhado demais, porque na prova nunca vai cair uma pergunta muito profunda sobre isso. Se cair na prova, a pergunta é mais superficial e essencialmente tem a ver com o seguinte: a gente viu que existem mercados de crédito, que a gente chamou de mercados de fundos emprestáveis. Então, fábricas, investidores no Brasil querem
investir, querem criar fábricas, fazer produção, eles precisam de recursos. Como é que eles fazem? Eles não têm os recursos tipicamente, então eles vão para os bancos e pegam dinheiro emprestado. E, em troca, eles vão devolver esse dinheiro daqui a algum tempo e mais uns juros. Os juros é o preço do dinheiro. Então, existe esse mercado. A gente viu como é que funciona. É oferta, é demanda, só que o preço a gente vai chamar de juros. E existe o mercado de divisas, que a gente vai ver agora. E a gente já viu também os gráficos de oferta e demanda de divisas. Tem gente que oferta divisas, que vende divisas, a gente viu, e gente que compra as divisas. Importadores compram divisas, compram dólar, e exportadores vendem dólares. Viajantes brasileiros indo para o exterior precisam comprar dólares, estrangeiros que vêm para o Brasil fazer turismo vendem dólares, que eles precisam de reais para pagar as suas contas aqui. E, então tem esse mercado, só que a gente vai chamar o preço do dólar, em vez de dizer o preço do dólar, vamos chamar de o câmbio, taxa de câmbio. Agora, será que a questão, tudo isso a gente já viu, mas a questão agora, essa taxa de câmbio, esse mercado de câmbio e esse mercado de crédito, eles estão interligados entre si? Se alguma coisa acontece um choque aqui no mercado de crédito, de repente a oferta de crédito aumenta, a demanda de crédito cai, isso tem um impacto no câmbio? E se tem um mercado de câmbio, de repente tem um choque no mercado de câmbio, de repente tem uma oferta muito grande de dólares, se algum investidor no exterior resolveu investir 2 bilhões de dólares no Brasil de um dia para o outro, entrou 2 bilhões de dólares. A gente sabe que isso vai afetar a taxa de câmbio, mas isso vai afetar o preço dos juros? E a resposta é sim, e a gente quer saber como. E faz todo sentido que afete. Eu acho que o jeito mais fácil de pensar isso é o seguinte. Caiu um negócio aí. O jeito de pensar isso é o seguinte. Todo mundo que tem capital no mundo, pessoas que querem poupar, tem pessoas no mundo inteiro. Então, suponha que tem alguém com 10 bilhões de reais e ele quer poupar, aí ele vai ele está procurando o melhor lugar para poupar isso, onde que ele vai ganhar uns juros melhor. Então, é um bilionário chinês que quer fazer isso, ele olha na China, os juros estão baixos, nos Estados Unidos os juros estão baixos, na Europa os juros estão baixos. Aí ele olha no Brasil e diz, opa, no Brasil o juros está bem poupudo, o juros está alto. Pode supor que no Brasil o juros está bem mais alto do que no resto do mundo. E isso tipicamente é verdade. O Brasil foi campeão de juros durante muito tempo e até hoje tem os juros bastante altos. Aí esse chinês diz assim, olha, eu tenho esses 10 bilhões de dólares aqui e eu quero ganhar, eu vou poupar isso durante uns 5 anos, só vou precisar desse dinheiro daqui a 5 anos, então eu vou investir isso lá no Brasil, porque os juros é muito mais alto, vai fazer muita diferença. Tem um certo risco, é claro, tem risco cambial, vai ver que no Brasil o Brasil é um país meio maluco, política meio complicada, mas mesmo levando em conta o risco, vale a pena para eu ir. Então, ele vem no Brasil, então, de um dia para o outro, entra 10 bilhões de dólares, entra no Brasil, por causa do mercado de juros, por causa do mercado de fundos emprestáveis, então, a oferta de recursos vai aumentar muito, a gente vai ver que isso vai, se pensar a lógica lá da oferta e demanda, a oferta vai se deslocar, os juros vai cair no Brasil, porque entrou muito crédito, então vai ficar mais barato, mas quando entra esses 10 bilhões de dólares, eles não entram em dólares, ele tem que primeiro trocar os dólares por reais, para poder investir no mercado brasileiro de crédito, que é em reais. Então, o mercado de juros que está atraindo, o mercado de fundos emprestáveis que está atraindo dinheiro do exterior, vai afetar o mercado de câmbio, porque esses 10 bilhões primeiro eles vão no mercado de câmbio, troca 10 bilhões de dólares por o equivalente em reais, 53 bilhões de reais, e isso vai afetar a taxa de câmbio. Se de um dia para o outro, de repente, aumentar a oferta em 10 bilhões de dólares, o preço do dólar vai cair. Então, você vê, a taxa de juros está sendo afetada e a taxa de câmbio está sendo afetada.
Então, a gente quer saber quais são os mecanismos que levam a essas duas coisas. Mas a intuição é muito simples, né? De que sempre que acontece uma coisa no mercado de juros, se ela está atraindo juros do exterior ou se está expulsando reais para crédito que estaria no Brasil, resolve ir para o exterior para investir em juros em algum outro lugar do mundo, isso está afetando o mercado de câmbio, porque a entrada de recursos ou saída de recursos afeta a taxa de câmbio. E a gente quer saber como. Então, algumas definições preliminares. A taxa de câmbio a gente vai definir ela em reais por dólar, como a gente vinha fazendo, como praxe fazer no Brasil, então reais por dólar. Vamos chamar esse investimento estrangeiro que eu falei, por exemplo, esses 10 bilhões, de ILEP. Então, esse nome é horrível. Já vi vários professores falando como é horrível esse nome, mas é o que está lá. Então, ILEP é investimento líquido do exterior no país. Líquido quer dizer que tem o resto do mundo está investindo, está vindo dinheiro do resto do mundo entrando no Brasil, e tem dinheiro de investidores brasileiros que está indo investir lá fora, está entrando recursos e saindo recursos, e líquido é o líquido. Se entrar mais do que saiu, houve uma entrada líquida, se sair mais do que entrou, houve uma saída líquida, então é isso que é. Então, lembra-se do ILEP, essas poupanças, poupança do exterior vindo para o Brasil, poupança do Brasil indo para o exterior. Tá. Essa análise vai lembrar um pouquinho aquela dicotomia que a gente viu entre o modelo clássico e o modelo keynesiano. A gente teve uma aula toda sobre isso e vocês fizeram um controle sobre isso. Lembra, o modelo clássico lá é oferta e demanda, os preços sobem e descem e chegam no equilíbrio. O modelo keynesiano diz, tem situações em que isso não acontece, em que os preços estão rígidos e não sobe e desce, tem uma depressão, talvez os preços não podem cair o suficiente para convencer as pessoas a investir, ainda mais porque elas têm aqueles espíritos animais, mesmo estando barato investir, muita gente não vai investir, então a depressão vai continuar e a solução seria o governo intervir, gerando demanda agregada. Então tem um pouquinho desses dois modelos. A gente já viu eles. Talvez um jeito de compatibilizar na sua cabeça é dizer que nisso que a gente vai fazer agora, na verdade na próxima aula, o modelo keynesiano é mais para o curto prazo e o modelo clássico para o longo prazo. Então, algumas simplificações. A taxa de juros e de câmbio é real, vamos esquecer essa complicação do real e nominal, só esquece a inflação. Suponha que não tem inflação nenhuma, só para facilitar, que já está complicado que chega, a gente não quer mais uma complicação. O PIB também é real, não tem inflação no PIB, então o nível de preços toma como dado, e todo equilíbrio é de longo prazo. Tá. Então, vou apresentar os nossos dois mercados, aqueles que eu falei, o mercado de fundos de empréstimos e o mercado de juros, e depois vamos ligar um com o outro e ver qual é o mecanismo. Então, o mercado de fundos de empréstimo, isso aqui a gente já fez, tem aquela identidade Y igual a C mais I mais G mais X menos M. Então, é só uma definição, PIB, o PIB, né, a renda total da economia, é igual a tudo que se gasta, toda despesa. Essa despesa pode ser o consumo de pessoas e empresas, o que foi investido, consumo do governo, o que foi produzido no Brasil e consumido no exterior, menos o que é consumido no Brasil, mas não foi produzido no Brasil. Aí, por que eu estou falando isso de novo aqui? É porque a gente vai... isso aqui, de novo, já foi feito, mas só eu quero chegar no ponto onde poupança é igual a investimento. Lembra, o mercado de fundos de empréstimo, para alguém emprestar alguma coisa, tem que ter alguém poupando. E por que alguém está pegando dinheiro que foi poupado por outro emprestado para investir? Então, a gente quer ver essa relação aqui entre poupança e investimento de novo. Então, tem
eu pego aquela mesma fórmula, y igual a C mais I mais G mais X menos M. Não sei se você lembra que a gente fez isso. A gente pegou o T, os impostos, e pôs assim, ó, a renda total da economia, menos o que foi consumido, menos os impostos. E aí eu vou botar... Assim, como é que eu enfiei esse T aqui? Eu estraguei a equação. Não, porque eu botei menos T aqui e mais T aqui. Então, menos T mais T igual a zero. Eu estou somando, essencialmente somando zero de um dos lados da equação. Somar zero não muda nada. E por que eu estou fazendo isso? Só para poder chamar isso aqui de poupança privada. É a renda menos o que foi consumido e pago de impostos. E a renda do governo. Qual que é a renda do governo? A renda do governo é os impostos que ele arrecada, ele recebe esses impostos e ele gasta os gastos do governo. Então, essa é a poupança pública, poupança do governo. Poupança privada, poupança pública. E aqui eu estou introduzindo uma noção de que importações menos exportações é a poupança do exterior, poupança estrangeira. Isso vai ser importante porque é essa poupança estrangeira que vai me ligar esse mercado com o mercado de juros. Se alguém está poupando no exterior e esse dinheiro entra no Brasil, ele vai afetar os juros, mas vai afetar também o câmbio, porque ele tem que ser trocado no mercado de câmbios. Então, se o país está importando mais do que está exportando, se M é maior do que X, isso quer dizer que o país está recebendo recursos, está recebendo poupança do exterior. Isso pode parecer esquisito para você, que você pensa assim, pera, o Brasil está importando, isso é ruim, a gente está importando. Não, mas o Brasil está importando mais do que ele exporta, então isso quer dizer que os brasileiros estão consumindo bens que outro país produziu. A gente está consumindo mais do que a gente trocou com eles. A gente exportou, vendeu soja e aviões e suco de laranja para eles, e eles venderam um monte de outras coisas para o Brasil, e a gente recebeu mais do que a gente mandou em troca. Então, interprete isso como eles estão investindo no Brasil. Por que eles estão sendo tão bonzinhos e oferecer mais para a gente do que a gente está oferecendo para eles? É porque isso é equivalente a um investimento. Então, esse é um jeito de pensar. Eu sei que é um pouco difícil pensar assim, porque a gente tende a sempre pensar assim, uma exportação é bom e uma importação é ruim. Mas é errado pensar assim, mas não importa, os dois são bons, você quer os dois. Você quer exportar, porque você está vendendo bens, você está gerando empregos no país para produzir aqueles bens, mas você quer também consumir esses produtos do resto do mundo. É bom consumir produtos do resto do mundo. Então, o jeito de pensar isso é assim, se importação for maior do que exportação, o resto do mundo está investindo no Brasil, eles estão poupando e investindo no Brasil, e se exportação for maior do que importação, é o contrário. A gente está mandando para fora mais do que a gente está recebendo em troca, e o que equaliza isso é essa ideia de poupança estrangeira. Então, antes, quando a gente não tinha o país interligado com os outros países, a gente falava assim, poupança é igual a investimento, S igual a I. Se alguém vai investir, alguém teve que não consumir primeiro. Então, alguém poupa, as poupança privada ou poupança do governo, e aí isso vai para o mercado financeiro empresta para alguém que investe. Poupança no agregado, poupança igual a investimento. Agora, o que a gente fez, a gente adicionou poupança externa. Então, tem a poupança interna, que é o S, que é ou poupança privada ou poupança do governo, mas tem essa poupança externa aqui, com esse nome horrível de ILEP, que é a gente chama aqui de investimento líquido do exterior no país. Então, poupança interna, poupança externa, igual a investimento. E aí, eu vou só fazer isso, daí eu paro aqui hoje, a gente continua na próxima aula. Tem esse mercado de fundos emprestáveis. Na verdade, a gente já viu esse gráfico. A única coisa que a gente não tinha a gente tinha ele interno. A gente falava assim que
a oferta de recursos no país. Suponha que o Brasil não faz nenhum comércio com o resto do mundo, então a oferta de recursos de crédito para emprestar tem que ter, é alguém que poupa, alguém que teve renda aquele ano, não consumiu tudo, pode ser indivíduos ou firmas, ou pode ser o governo, e aí ele poupou, e essa poupança vai ser ofertada para quem quer investir, e o maior que for a taxa de juros, o maior que for o estímulo para pessoas não consumirem tudo, pouparem e investirem. O que mudou agora é só que tudo continua igual, só que além da poupança interna, tem a poupança externa. Se a taxa de juros estiver muito alta, é aquele exemplo dos 10 bilhões da China, se a taxa de juros no Brasil está muito alta, então tem um estímulo muito grande para essa poupança externa. Pessoas no resto do mundo que não estão consumindo toda a sua renda vão poupar, e daí essa poupança, se os juros for alto, parte dela vem aqui para o Brasil para justamente ganhar esses juros e vira parte da oferta de fundos emprestáveis no Brasil. E a demanda por fundos emprestáveis são as pessoas aqui no Brasil que querem fazer fábricas, fazer fazendas, fazer infraestrutura e precisam de recursos, então eles vão demandar. Se o juros estiver muito alto, então eles vão querer pouco, mas se o juros estiver baixo, eles vão querer pegar muito dinheiro emprestado. Essa é a demanda, oferta igual a demanda vai ter uma taxa de juros e uma quantidade de equilíbrio, e a única diferença é que agora essa taxa de juros está sendo determinada não só pela poupança interna, mas pela poupança externa também. Pequenas variações na taxa de juros no Brasil fazem com que entre muito recurso ou saia muito recurso. E é bem sensível isso, uma pequena diferença. Você diz assim, puxa, subiu 0,25 a taxa de juros, mas para capital, grande capital, isso pode fazer, para grandes volumes de dinheiro, isso pode fazer muita diferença. Então, quando a taxa de câmbio cai no Brasil, às vezes sai muito capital. Dinheiro que tinha entrado no Brasil, fala, opa, agora com essa queda na taxa de câmbio brasileira, quer saber, eu vou lá para a Bélgica investir, vou investir na Mongólia, porque lá a taxa de juros está melhor. Tá. Só para acabar, o que determina, então, esse ILEP? Bom, depende, como eu falei, da taxa de juros na Mongólia, na Bélgica e em todos os outros lugares. Então, se outros países sobem ou descem a taxa de juros, isso vai afetar quanto ILEP entra no Brasil. Riscos econômicos e políticos. Então, quando a política brasileira ficar muito bagunçada, muito cheia de problemas, o investidor estrangeiro pode chegar e dizer, ou o investidor brasileiro pode chegar e dizer também, olha, aqui está muito complicado, não sei o que vai acontecer, vamos para um lugar mais calmo, mais previsível, e aí entra e sai muito dinheiro. Isso, nos últimos 5 anos, tem acontecido, porque a situação política no Brasil tem estado realmente complicada. E a taxa de câmbio também. Uma coisa... A gente vai falar na taxa de câmbio, como é que ela afeta isso na próxima aula, mas uma coisa que está acontecendo hoje é exatamente isso. A taxa de câmbio está muito desvalorizada. Então, para alguém no exterior dizer assim, puxa, com $1 eu compro R$5 no Brasil, 5,36. Eu não penso em reais, mas eu penso assim, eu compro tantas fazendas, com $1 milhão eu compro tantas fazendas, eu compro tanto soja, ou eu pago tantos salários de trabalhadores. Então, a taxa de câmbio desvalorizada faz com que seja mais atraente investir no Brasil, porque só que poder comprar mais, fica mais barato fazer o seu investimento. Então, essas coisas todas estão afetando a localização da curva do ILEP, da poupança. Poupança interna e poupança externa. Tá. E a gente vai usar isso na aula que vem, a gente revê isso no começo da próxima aula, e a gente vai começar na próxima aula do mercado de câmbio.
A gente já viu o mercado de fundos emprestáveis, ele está ligado ao resto do mundo agora por esse LEP, por essas poupanças externas que podem querer entrar, ou poupanças de brasileiros que podem querer sair, investir em outros lugares. E se ele está ligado com o resto do mundo, ele está ligado no mercado de câmbio. Na próxima aula a gente vai ver exatamente como que é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguém tem alguma pergunta? De novo, se você está... Puxa, está começando a ficar complicado esse negócio, não se preocupe com isso. No final, o que a gente quer pegar é basicamente essa ideia de que esses dois mercados estão conectados. Taxa de câmbio e taxa de juros estão necessariamente conectados e a gente quer ver em que direção e por quais mecanismos. Alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Então, a gente continua isso aula que vem.